Vamos louvar o Senhor com o 370? Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mas humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Graças a Deus. Amém. Eu quero convidar as nossas irmãs, nós que estamos aqui, a nos posicionar um pouquinho mais próximo aqui. Felipe, você poderia centralizar a câmera, porque eu vou bem mais para cá, para nós termos uma forma mais afetiva, né? Se assim posso ser entendido, de afeto, afetivo de afeto. Às vezes nós somos afetuosos quando procuramos ser mais próximos, né? Eu acredito muito que a nossa linguagem, ela também pode fazer com que as pessoas se aproximam de nós. Eu estou num dia um tanto quanto triste. Hoje o médico prestou uma auditiva à minha família e ele comunicou muitas coisas que me deixaram um tanto triste, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas.
A última palavra, ela é de Deus, ela não é do médico, mas é muito curioso, dentro do processo do conhecimento científico, vermos os caminhos que os médicos adotam. E o que ocorre com a minha mãe é que ela nunca tinha feito hemodiálise. E parece que as aberturas para a hemodiálise acontecer trouxe possivelmente uma infecção. E ela está sofrendo significativamente. E hoje o médico ele deu assim um quadro que pode nos trazer uma condição já de uma preparação, né? E não é fácil, porque mãe é mãe, né? Eu quero rogar de todos as orações, especialmente a minha família. E hoje também foi um dia em que eu passei meditando também na palavra do Senhor. E é muito importante, quando estudamos a palavra do Senhor, e nos posicionamos sempre como alunos, sempre. Eu sempre quero me ver assim. E no momento que eu estava estudando, eu recebi um telefonema de Guarapuava. O pastor de Guarapuava, estendendo um convite para ministrar numa escola bíblica em Guarapuava. Eu fiquei até curioso, porque não sei exatamente a dimensão do convite, mas pude entender que se trata de um convite relacionado a uma coisa que eu gosto muito de ensinar, que é a doutrina da salvação, né? Eu particularmente me sinto assim muito à vontade quando falo da doutrina da salvação. E talvez porque obteve alguma informação, alguma indicação, uma eu já sei que aconteceu, que é o meu próprio pastor presidente que comentou, né, com eles lá, e aí me fizeram esse convite. Ministrar numa escola bíblica é algo assim mais intenso, né? Há uma intensificação maior, porque é ministrar para líderes, é ministrar para formadores de opinião, é ministrar para uma classe mais seleta. Se bem que, particularmente, eu acho que tem muita gente que não é nem pastor e conhece muito mais do que pastores. É uma coisa assim, hoje tão, para mim, relativa, né? Porque estão se formando pastor, não é o caso de lá, né? Talvez. Mas estão formando tantos pastores aí que dá até desgosto, né? Mas isso é um particular meu, né? Quando eu digo desgosto é porque eu tenho ficado muito aborrecido com muitas formações. Mas eu recebi esse convite e aceitei. Eu tenho recebido outros convites que eu não tenho aceitado. Eu não tenho aceitado pregar em congresso, por exemplo. Não me chama muito mais atenção determinados congressos. Eu acho que você se esforça demais e o resultado é muito pequeno, né? A primeira esquina que a pessoa vai já esquece tudo que se ministrou, então... Mas é uma coisa particular também, é minha, né? Mas aceitei esse convite e vou ministrar, e eu fiquei feliz por isso, por ministrar numa igreja onde tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Antônio Domingos, que ele está em Guarapuava. Me convidou para lá. Bem, meus queridos, nós estamos nas terças-feiras nos reunindo aqui, e nunca é demais repetir que é um culto de educação, de ensino para a vida. Educação cristã, ensino para a vida cristã, né? E nós
estamos caminhando assim, de uma forma bem à vontade, estudando o que Jesus ensinou para os seus discípulos, porque ele estava intencionado em formá-los, não meramente cristãos nominais, mas que eles tivessem o que Cristo tinha na vida deles, né? E nós entramos nas bem-aventuranças. Não vou fazer de novo aquele exercício que fizemos na terça-feira passada, recapitulando, porque nós tivemos até uma certa demora, se bem que hoje tem um tempo muito favorável. Mas nós vamos hoje... Eu falei que iria retomar a posição dos puros de coração, mas eu acredito que depois, olhando pela tela ali o que ensinei, acredito que eu fui conclusivo até. Talvez eu seria exaustivo demais se repetisse. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, em respeito à palavra do Senhor, quem não pode ficar de pé para nós lermos o texto sagrado, que é as palavras de Jesus, dizendo do caminho ou da aventura do cristão como sendo feliz, né? Então ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, ou porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos todos dizer juntos essa bem-aventurança? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Pai, nós mais uma vez oramos sobre a palavra que acabamos de ler, para que nós possamos entender e compreender perfeitamente, Senhor, a Tua graça sobre nós nesta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bem-aventurados pacificadores. Alguém poderia perguntar, mas o que é um pacificador? O que viria a ser um pacificador? Né? De uma maneira bem simples, podemos dizer que pacificador é aquela pessoa que faz promover a paz. O pacificador é o promotor da paz. Né? Existem 3 tipos de paz. A paz que os homens podem desfrutar com Deus, a paz que as pessoas podem desfrutar nos seus relacionamentos, e a paz que é a paz que transborda do coração do homem. Né? Então, nesse sentido, ela tem 3 dimensões. A paz com Deus nós chamamos de vertical, a paz nos relacionamentos nós chamamos de horizontal, e a paz que nós temos em nós, ela é a paz central. Obviamente que a primazia da paz é a paz com Deus, né? O homem se tornou um pecador, e como pecador, ele veio a se categorizar como inimigo de Deus. O homem não tem paz com Deus. Quando nós falamos assim, nós devemos entender que na Bíblia, por causa dessa condição de inimizade do homem com Deus, existe mais de 400 referências sobre essa paz com Deus. As Escrituras, ela nos mostra que essa paz, ela estava quando Deus fez o homem, quando criou o jardim do Éden. Né? Então a paz está desde o Éden até
até o último capítulo do Apocalipse, que é a paz na eternidade. Então, do Éden à eternidade, a Bíblia contém escrituras de paz, né? Porém, nesse hiato, ou seja, esse espaço entre o Éden e a eternidade, houve então o pecado que interrompeu ou que rompeu a paz no jardim, né? Mas quando Jesus morre, a cruz ela pode perfeitamente simbolizar essas dimensões, vertical e horizontal. Obviamente que ali posto na cruz devolveria para o homem a paz central. Então, a paz ela vem ser uma ponte de segurança entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Alguém chega também a dizer que quando Cristo morre de braços abertos, é como se ele tivesse pego numa mão de Deus e outra mão, a mão do homem. Isso se chama reconciliação, né? Então alguém chega até a esse pensamento que é até bonito, né? Imaginar, porque reconciliação é conciliar partes, né? Inimigas, né? Trazer uma reconciliação. Deus, ele se autodenomina o Deus da paz. O Deus da paz, né? Então, nós muitas vezes não percebemos isso porque no mundo não há paz, né? No mundo há inimizade, há diferenças, há distâncias, há egoísmo, né? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele faz oposição a Deus. O mundo é um sistema, isso que se traduz como mundo, um sistema opositor a Deus. O próprio João diz assim, que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa oposição a Deus do mundo é a mesma oposição que Satanás promoveu quando a sua queda, né? E por causa da sua queda, ele também intrometidamente, não sei como, né? Ele entrou naquela serpente. É uma coisa que não dá, a Bíblia não nos dá uma abertura tão mais clara para isso, mas ele entrou naquela serpente e promoveu a desobediência do homem, a inimizade do homem a Deus. Agora, o que nós devemos destacar quando falamos de paz? Diga assim, paz é uma necessidade. Todos nós necessitamos de paz. Todos nós. Paz é uma necessidade. Por que nós queremos que estudemos por esse caminho? Porque o ser humano é um ser em eterno conflito. Por isso ele tem necessidade. Nós temos muitos conflitos, né? Sem deixar de destacar de novo que o homem está em guerra com Deus, né? Mas o homem está em conflito consigo mesmo, o homem está em conflito com a natureza, o ser humano está em conflito, né? A paz que nós saudamos hoje, ela pode se desmoronar amanhã. Não temos paz em muitas áreas. Por isso que o ser humano necessita. Por exemplo, eu nunca vi paz no Brasil, paz política. Nunca vi.
desde que eu nasci, eu vejo guerra política. Antigamente, quando eu era garoto, era MDB contra a Arena. Era o nome dos partidos. Não sei se... Talvez a Siloé vai lembrar disso, né? Não sei se alguém pegou essa fase do MDB, que depois veio se tornar PMDB. Então, existe muitos conflitos políticos. Outro conflito que eu também nunca vi acontecer paz, na economia. Sempre é uma guerra econômica. Quanta guerra econômica eu já presenciei. O que é interessante é que naquelas bolsas de valores antigamente, telefone daqui, parece que eles ficam até brigando, né? É uma guerra mesmo. Então, é uma ausência de paz na política, na economia, na vida social, né? Por exemplo, agora, com essas questões de homofobia, né? Há um conflito social. E esse conflito social se percebe claramente. Por exemplo, as questões das drogas. É um conflito social. Por que não acaba? Porque o homem é um ser que vive em conflito. O ser humano. Agora, parece que não existe lugar que mais mostra essa necessidade de paz do que dentro do nosso espaço familiar. Quantas guerras existem nas famílias, né? Parece que até alguém ousou dizer que a casa de muita gente é a antessala do inferno. Então, existem muitas guerras familiares, né? Então, parece que não há paz em lugar nenhum, porque o maior problema do ser humano é o coração dele. Porque ele não tem paz no coração, então parece que não há paz em lugar nenhum. Então, hoje, por causa dessa necessidade, dessa ausência de paz, dessa falta de paz no coração, como nunca apareceu tantas doenças mentais. Doenças mentais. Ansiedade é uma busca por segurança, e a ansiedade ela promove tantas coisas, tantos desejos. Ansiedades são emoções da alma doentia, né? E dizem que Washington, a capital dos Estados Unidos, que é Washington, né? Não existe lugar que mais tenha monumento da paz como em Washington. Diz que a cada guerra que existe, eles estabelecem um monumento à paz. Tem muitos monumentos à paz dentro de Washington. Então, a paz parece que não existe. Parece que, se ela há, é um breve momento na história. Parece que os que mais alcançaram isso foram os romanos, que foi o período em que Jesus vem ao mundo, chamado Pax Romana, né? Então, hoje nós vemos de novo prenunciar guerras. Há já um desafio da Coreia do Norte perante os Estados Unidos, né? Um rapaz lá meio aborrecido com tudo, parece estar querendo enfrentar os Estados Unidos, né? Mas, enfim, existe muitos conflitos, mas há uma necessidade. Então, essa necessidade que existe é por quê? Porque o homem é um ser em conflito, mas porque também o ser humano ele está em conflito uns com os outros, contra os outros. Parece que hoje as pessoas não sabem mais conviver. Não sabem mais conviver um com o outro.
Vocês podem perceber, eu não sei se vocês notam isso em vocês, a dificuldade que existe de se fazer amigo. É muito difícil fazer amigo. Fazer amigo mesmo, né? Então, por quê? Porque as pessoas vivem em conflito, há discórdias, né? Muitas discórdias, e às vezes uma das ofensas mais comum que existe é pela ironia, né? Se ironiza as pessoas, ri das pessoas, fazem bullying das pessoas. A escola é o lugar que as crianças, especialmente no recreio, parece que elas sempre estão em conflito, gritando tal, né? E, enfim, parece que elas não conseguem se harmonizar, né? Agora, sem paz, e por causa da falta de paz, nós percebemos então que a sociedade ela se desintegra. O que é a sociedade? A sociedade é como os fios dessa cadeira. O tecido social, ele é alinhavado pela paz. Então, é bom que se tenha paz com o vizinho, é bom que se tenha paz com o comércio, é bom. Então, há um conflito, mas a sociedade, você percebe que ela não está em paz. Por quê? Quando você olha para pessoas, vê as suas diferenças, por exemplo, de diferença religiosa, né? De opiniões religiosas, né? Então, tudo isso são conflitos. Então, resumindo o que eu quero dizer aqui introdutoriamente, é que existe, então, uma necessidade de paz, né? E não pensar que o nosso semelhante é uma ameaça para nós, né? Ao contrário, nós devemos compreendê-los e abrir. Agora, há alguns domingos atrás aqui eu dei uma definição de paz, no sentido hebraico, shalom. Né? O que é paz? Para analisar paz mesmo, em termos de definição, é necessário analisar o contramão da paz. O que não é paz. Não é paz o sossego de um cemitério, por exemplo. Aquilo não é paz. Ah, o cemitério lá tem a maior paz, né? Não, aquilo não é paz. Algumas pessoas definem paz como um lugar assim mórbido, sem conflito. Essa ideia é mais oriental, de uma busca através de meditação, aquele negócio de yoga. Então, não é um cemitério que tem uma ausência de conflito. O cemitério tem a ausência de pessoas, porque pessoas, via de regra, não gostam muito de viver em cemitério. E se tem uma coisa curiosa, é muro de cemitério. Porque quem está fora não quer entrar, e quem está dentro não consegue sair. Então, não sei porque cemitério tem muro. Né? Já pensaram nisso? Não sei porque o cemitério tem muro. Porque quem está dentro não vai sair. E quem está fora não quer entrar. Né? Então, não é o cemitério. Agora, nós devemos entender que existe uma coisa que promove paz, é a justiça. Né? A presença da justiça, ela deve estar sempre nos nossos relacionamentos. O que é a justiça? É dar ao outro aquilo que é próprio dele. Isso é justiça. Por exemplo, se você trabalha, lhe é próprio o seu ganho. Então, é dar a você. Então, isso é justiça. Então, se nós sempre nos víssemos como devedores da justiça, nós teríamos mais paz. Né? A paz, ela não é, então, essa suspensão da guerra, mas é oferecer justiça aos países que estão em guerra ou às pessoas que estão em guerra. Então, a criação da justiça, ela realmente
pode promover a paz. Mas, muitas vezes, as pessoas não entendem justiça. Agora, como é que nós podemos entender justiça? Em Cristo. Então, quando ele diz bem-aventurados pacificadores, ele está dizendo exatamente aqueles que promovem justiça, porque ele vem dessa condição, daqueles que têm fome e sede de justiça, são misericordiosos e puros de coração, esses são os pacificadores. Então, paz não é aquela paz do cemitério, não é uma trégua, vamos dizer assim, né? Qual a diferença entre trégua e paz? Uma trégua é aquele momento em que o opositor deixa de atirar. É uma parada, não é paz aquilo. Houve paz no conflito do Oriente Médio porque eles pararam. Não, não é trégua, não é paz. Né? Então, o problema é resolver, é fazer justiça, para daí haver paz, mas eles não conseguem. Por isso, e paz não é fuga do confronto. Não, de maneira nenhuma. Por exemplo, a paz na Bíblia, ela nunca se esquiva de analisar os problemas. Não, a Bíblia é uma análise do problema do ser humano, do problema do pecado. Eu não sei se eu estou mais complicando a tua cabeça do que explicando, mas é interessante nós notarmos que a paz na Bíblia é o confronto. Todas as vezes que Jesus chega e diz paz seja convosco, ele confronta as pessoas. Então, para se ter paz, precisa ser confrontado ao quê? A justiça, a verdade. Quando se confronta a verdade, quando se confronta a justiça, aí sim é o caminho do pacificador. O pacificador é aquele que analisa por onde houve o conflito. Não é? Então, a coisa que não deve se sacrificar é a justiça. A justiça não pode ser sacrificada. Nunca se procura paz à custa de sacrificar a justiça. Então, não haverá. Por que Deus é justo? Porque Ele é o Deus de paz. E qual foi a justiça dele para ele trazer paz? Oferecer o seu filho para morrer por nós, para nos trazer a paz. Tá. Então, vamos entender isso, meus queridos irmãos, de uma forma assim. Antes de eu falar isso, irmãos, é interessante nós notarmos que esses dias atrás eu pude perceber que há muitas pessoas que são adeptas do ecumenismo. Eu estava visitando um hospital, e aí eu conversando, aí tinha uma senhora, falou assim, mas nós poderemos muito bem se dar bem com os evangélicos, já há um ecumenismo para que haja uma paz na religião. Essa não é a paz verdadeira, a paz ecumênica, a paz, desculpe, eu tenho que falar isso, estou ensinando, a paz pregada pelo Papa. Nunca foi. A paz ecumênica não é paz também. Essa paz de você aceitar as coisas assim, nós não temos que ser cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Foi Paulo que disse isso, né? Efésios capítulo 5, como eu já li muito Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 11, parece que ele fala exatamente isso. É uma carta que eu gosto muito de ler. Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Foi isso exatamente que eu fiz, quer dizer, a pessoa começa então a querer
dizer, não, nós temos que nos aceitar um ao outro. Eu falei, mas como é que eu posso aceitar a senhora, aceitar o padre, aceitar um papa, sendo que eles promovem tanta idolatria? Como é que você vai ter paz? Não tem como. Não tem como. Participar das obras infrutuosas das trevas, como Paulo diz aqui, infrutíferas das trevas. Então, a Bíblia condena essas alianças. Lembra das alianças da Bíblia no Velho Testamento? Por exemplo, de Josias com o ímpio rei Acabe. Quantos prejuízos não trouxeram? Eram alianças erradas. Eram alianças que pareciam ser paz. O que a Bíblia nos ensina? Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? Não dá. Então, paz sem justiça não é paz. Não é paz. Continua sendo conflito. Continua sendo conflito. Mas então vamos analisar do ponto direto. O que é paz? Essa palavra ela foi muito desgastada na nossa língua portuguesa. E no hebraico e no grego ela tem um sentido mais interessante. Então, se no português ela é ausência de conflito, mas não é certo, a paz ela é o bem-estar completo do ser humano. A paz, em termos bem definidos, é a libertação total do mal. Se você ainda tem medo de escuro, se você ainda tem medo de ficar na vinda de Jesus, se você tem medo de qualquer coisa, teu coração ainda não encontrou paz. Total, plena, absoluta. Então a paz é a libertação total do mal. A paz, ela é o estado de harmonia com Deus. A paz, ela é o estado de harmonia consigo mesmo. A paz, ela é o estado de harmonia com o próximo. Para nós entendermos isso melhor, vamos entrarmos então dentro da proposta de Jesus. Bem-aventurados pacificadores, Essa é a proposta do Senhor Jesus, que ele diz que serão chamados filhos de Deus. Quais são os impedimentos de paz hoje? O primeiro impedimento de paz que existe em muita gente, semear contenda. Semear contenda. Quer ver, por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 16? É interessante nós olharmos isso aqui, porque tem uma palavra aqui que eu quero traduzir ela dentro da língua portuguesa. Eu vou abrir mão do que ela significa, dentro da língua hebraica. Vou trazer ela já a tradução dentro da língua portuguesa. Pode ler para mim Levítico 19, versículo 16? Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. A palavra mexeriqueiro, ela é uma palavra que empregaram para mexerica. O que é mexerica? Não é que a mexerica ela tem origem no pé, que é cítrica,
desse termo. Colocar o nome dela de mexerica. Sabe por quê? Quem chupa mexerica, aonde vai, ela conta para todo mundo. Se tivesse alguém aqui que tivesse chupado mexerica, todo mundo ia ficar sabendo. Por isso que ela é mexeriqueira, porque ela conta, né? Daí veio o nome mexerica. A ideia de mexerica é do mexeriqueiro, ela é fuxiqueira, ela conta. Quem pega numa mexerica e descasca, né, conta para todo mundo que chupou mexerica. Então ele está dizendo assim que não é para andar com mexeriqueiro, aquele que não aguenta e fica contando. É aquela velha história dos 3 amigos que resolveram confessar um pecado um para o outro. E aí um para orar para o outro. Aí um amigo dizia assim, ó, meu pecado é olhar para as mulheres. Eu cobiço demais. Não aguento, eu cobiço. O outro falou assim, o meu pecado é dinheiro. Eu tenho uma vontade de ter tanto dinheiro e eu não consigo ver dinheiro. O terceiro falou assim, meu maior pecado é ouvir as pessoas falar, que dá uma vontade de falar para todo mundo. Ele falou, meu Deus, agora, né? Então esse é o mexeriqueiro. Quem anda com mexeriqueiro sente falta de paz. Por quê? Porque ele sabe, não acredita, não confia naquela pessoa. Então, este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece. De espalhar fatos. O espalha-fatos, ou espalhafatoso, ele é leviano. E além de leviano, ele pode ser dicente com mal, maledicente. Ele diz muito mal. Então, semear contenda entre os irmãos é o que Deus aborrece. E isso está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículo 19. Então, o que é o mexeriqueiro? O mexeriqueiro, ele é o carteiro do diabo. Ele trabalha no correio de Satanás. Esse, agora parecia aqueles doutrinador antigo, né? Ele é aquela pessoa que ele sempre está promovendo alguma coisa, para o mal. Esse é o mexeriqueiro, é aquele que fica contando, é aquele que fica fazendo mal. Muito obrigado, filho. Então, meus queridos irmãos, ficar soprando as brasas da contenda, ficar soprando as brasas do mal, a Bíblia fala muito contra a pessoa assim. Então, o pacificador, ele já é diferente. Aonde ele vê uma conversa, o que ele faz? Como ele está em paz, ele questiona, ele confronta, ele procura averiguar. O pacificador é aquele que não leva as coisas para os outros sem antes analisar. Então, qual é o impedimento da paz? É você fazer com que espalhe fatos que não são verdadeiros. Qual é o impedimento da paz? É alimentar a soberba, o orgulho. A pessoa soberba é aquela pessoa que pensa que é melhor que os outros. E sempre está contencioso. Sempre ele se acha superior. O que ele está fazendo? Impedindo a paz. Impedindo a paz. É muito ruim estar perto de pessoas soberbas. Você não tem paz, não tem segurança. A Bíblia fala várias pessoas assim. Mas tem um que eu gosto do nome dele porque ele parece idiota, chama-se Diótrefes. Isso mesmo. E como o nome dele é parecido com idiota, e lá está em 2 João 3, é isso? Não pode falar capítulo, né? Versículo... Não, 3 João, versículo 9. Vale a pena até ler, né? Porque
Vamos ler o nome desse Diótrefes aqui. É como o Gaio, né? Qualquer coisa você quebra o Gaio. E o Gaio também está aqui no meio, né? Isso aqui é uma forma até de me memorizar. O Diótrefes, irmãos, ele era tão soberbo, tão orgulhoso, que ele não aceitava ninguém perto dele. João vai dizer isso. Né? Ele diz aí no versículo 9, 3 João, tá? Versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. É o orgulhoso, que não recebe ninguém. Se tem uma coisa, por exemplo, que pastor tem que ser humilde. A humildade, ela traz muita paz, irmãos. E humildade é aquele reconhecimento, né, de dependência, ausência de soberba. Esses são os pacificadores. Eu lembro que uma vez nós tínhamos uma irmã muito pobrezinha. Ela chamava Sergina, lá no Quebec. E aí nós passamos pela casa dela. E aí, então, ela estava fazendo uma comidinha. A casa dela era tão simplesinha, nós entramos, sentamos, né? Difícil de sentar, casinha bem humilde, e resolvemos comer o franguinho da irmã. Sabe o que ela estava fazendo? Aquilo trouxe uma paz tão grande para aquela mulher. Porque ela não imaginava que, inclusive eu estava com a minha esposa, que o pastor e sua esposa iria comer na sua casa, como se nós fôssemos grandes coisas, né? Mas ela se sentiu tão satisfeita, tão feliz, que eu lembro, gente, que a Célia toda vez ganhava um abraço, um beijo daquela irmã, e não tinha assim uma ocasião que de vez em quando ela daí não trazia assim uma pamonhinha, uma coisa assim e tal. Por quê? Ela se sentiu tão próxima. A humildade, irmãos. A humildade é algo assim que promove a paz. Promove a paz. Os pacificadores são os promotores de paz. Então, a paz, o que impede ela é o quê? Aquele que semeia contenda, é o orgulhoso. Então, esses não são pacificadores. Mas Jesus completa dizendo, bem-aventurados os pacificadores, e ele diz assim, porque serão chamados filhos de Deus. Engraçado que, antes de analisarmos isso, vamos analisar, serão chamados. Nós fomos chamados. Poucas pessoas entendem a dimensão do nosso chamado. Eu já disse aqui que é uma coisa que se discute muito. E eu não entendia o que era chamada, né? Eu achava assim que chamada era uma coisa assim mirabolante. Nós não temos hoje uma chamada direta a não ser para um ministério. Mas chamada para a salvação é no sentido de Cristo. Tá, mas vamos pular isso. Nós fomos chamados, irmãos, para a paz. Jesus disse assim, serão chamados. Deus não nos chamou para as contendas. Deus não nos chamou para a briga. Deus não nos chamou para a inimizade. Ele nos chamou para a paz. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Isso aqui é muito gostoso estudar, viu, meus irmãos? Essa carta de Paulo aos Coríntios era por quê? Porque estava havendo muita divisa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. E divisa é o quê? É partido. Partido é o quê? É parte. E onde tem partido, eu sou do grupinho do tal, eu sou do... Causa inimizade. E por quê? Porque sempre tem um líder no meio que está querendo ser o orgulhoso.
Ou talvez porque veste bem, ou talvez porque tem uma cultura maior, ou porque talvez tem um dinheiro a mais. Isso não pode haver na igreja. E o que Paulo, então, escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 5? Olhem só, capítulo 7 e o versículo 5, ele diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Ele nos chamou para a paz, né? Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Paulo está falando do casamento, que obviamente aqui também pode se trazer um símbolo da paz, né? Então, devemos sempre ter paz. Nós somos chamados para a paz. Nós somos chamados para resolver os conflitos. Um dos problemas maior da ausência de paz é no casamento. Arruma um papel sulfite rapidamente para mim. Eu quero fazer uma ilustração. Me deu vontade de fazer uma ilustração agora. O que acontece no casamento? Quando Deus nos chamou, quando Deus fez o homem, a mulher, quando Ele dá o sono para o homem, que ele entra num profundo sono, o que acontece? Ele tira do homem a costela. Não pensa que costela é um pedaço de osso. Não, mulher não é um pedaço de osso, é um filé, né? Por quê? Porque é um pedaço inteiro. Deus tirou uma parte, né? Uma parte, com nervos, ossos, tendões, tudo. Costela não é essa palavra que a gente vê na churrascaria. Não, costela é lado na Bíblia. Lado. Então, costela não é isso. Quando Deus nos fez na questão conjugal, Ele quis que houvesse paz. Então, quando Ele quis que houvesse paz, Ele diz assim: e ambos serão uma só carne. Isso aqui contraria, é por isso, vou trazer uma coisa bem interessante para você estudar. Paulo disse assim: grande é esse mistério. Por que esse mistério? Ambos serão uma. Por quê? Um mistério é quando você não entende, mas sabe que aquilo é verdade. Esse é mistério. 1 mais 1 na conta de qualquer um é quanto? 2. Mas na conta de Deus não é. 1 mais 1 para Deus é igual a 1. Isso é paz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Porque entre eles não há conflito. Entre eles há uma completude. Isso é paz. Nunca houve desarmonia na Trindade, embora Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não quer que haja desarmonia no casamento. Por isso Ele chamou, e ambos serão uma. E o que traz desarmonia no casamento? Ofensas. Ofensas. Bom, para me explicar o que é ofensa, eu vou fazer mão agora aqui, então, de uma dinâmica. O que vocês estão vendo aqui? Quantas folhas eu tenho em minha mão? Uma. Tá. Se eu fizer assim, quantas folhas eu tenho em minha mão? Mas se eu fizer assim, ainda é uma? E se eu fizer assim? Aí que está a ideia. Olha bem no meio desse papel. O que tem aqui no meio agora? Isso aqui se chama fenda. Coloca um O antes de fenda. Fica ofenda. Ofender. É ferir. Deus diz assim, o que Deus uniu jamais separe. O que separa? Fenda. Ofenda. Tudo que separa uma pessoa da outra são as ofensas. As ofensas que nos separam. Bem,
Eu poderia dizer para o Djair, que está ao lado da sua esposa aí, né? No mínimo, sem maneira de você ofender a sua esposa. Você ofende uma esposa quando você não elogia. Você ofende uma esposa quando você não aprecia. Se ela veste para você. Se ela faz a comida, ela faz para você. Tudo ela está fazendo para você. O que é ofender? É distanciar. O que é paz? É aproximar. É elogiar. É valorizar. Quando Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, ele começa a resolver o problema na sua raiz. A origem de todos os conflitos partem de dentro do lar. Então, o que acontece aqui, ó? Houve uma fenda. Há solução para isso? Fica a marca. Só há uma solução quando separa, quando ofende. O perdão. Só o perdão. O que é o perdão? Perdão é esquecer? Não. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem sentir dor. A marca vai ficar sempre. Mas as feridas vão embora. E o perdão é o quê? É a paz. É a segurança. O bem-aventurado, o feliz, é aquele que caminha para a paz. Em tudo. Na sua casa, com as pessoas. Nós temos que tomar cuidado se nas nossas palavras estamos ofendendo as pessoas. Se no nosso jeito de ser soberbos estamos ofendendo as pessoas. Se o nosso jeito de falar dos outros não estão ofendendo as pessoas. Bem-aventurados pacificadores, é isso. É aqueles que são os promotores da paz. Isso é cristianismo, meus irmãos. Isso que Jesus ensinou. Não é a ausência de justiça. Não é uma vista grossa para o problema. Não, eu vou viver com aquele que é o idólatra. Tá, você pode se aproximar dele. Mas a justiça tem que vir de Deus. Não vir de nós mesmos. Porque de nós mesmos nós não temos justiça suficiente para querermos achar que somos justos. Nós somos justificados em Cristo que nos trouxe a paz. Quantos estão entendendo essa verdade aqui? Isso aqui é profundo, sabia? Dificilmente as pessoas falam sobre isso. Mas é um assunto para nós ser estudado. Nós somos chamados para a paz, meus irmãos. Eu não entendia o meu chamado. Mas depois que eu comecei a entender quantas coisas eu fui chamado, eu comecei a entender que uma das coisas mais bonitas que existe é que eu fui chamado para a paz. Procurar ter harmonia. E primeiramente a harmonia com Deus. Segundo, com o nosso próximo. Especialmente com os domésticos da fé. Terceiro, conosco mesmo. Então a Bíblia, ela nos fala isso. E essa posição das bênçãos dos pacificadores, porque eles sejam chamados filho de Deus, é uma honra ser chamado filho de Deus. Qual é a maior honra que eu posso ter? Ah, pastor, a maior honra que te deram foi quando te deram uma carteirinha para você assinar com PR na frente. Não, essa não é a maior honra. Ser pastor é uma grande honra, mas não é a maior. Não é a maior honra. A maior honra que existe para nós é ser chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados, mas nós somos chamados para sermos filho de Deus. É honroso para nós, irmãos, como filhos de Deus, nos desviarmos das contendas, das confusão. Não se meta no meio disso. Quer ver Provérbios capítulo 20, versículo 3? Vamos ler juntos.
É muito interessante porque hoje nós vamos ler até alguns textos de sabedoria. Provérbios, capítulo 20. E o versículo 3 está escrito assim, ó: é uma honra dar fim a contendas. É uma honra. Não é fácil dar um fim da contenda. Mas é uma honra. Sabe como é a maior honra de um pastor? Quando ele encontra duas partes que se ofenderam e ele consegue reconciliar. Pede para abraçar. Quando há verdade, pedir perdão. É uma honra. É honroso nós sermos chamados pacificadores. Pacificadores. Existem muitos conflitos. Existem muitas guerras. Salomão disse que, como o abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Vocês já viram abrir de uma represa? Vamos imaginar quando as comportas das cataratas do Iguaçu, do Itaipu, se rompem. Salomão disse isso. Que assim começa a contenda, como o abrir de uma represa. A água vai levando tudo, quer dizer, tantos mal traz. Como disse alguém que falou tanto mal de uma pessoa, aí, na hora que ele falou, perdoar eu te perdoo, mas reparar não tem como. Mas não tem como, ele falou, então vamos subir lá em cima. Subiu em cima do monte, pegou um saco de pena, jogou no ar, e o vento levou para tudo quanto é lado. Ele falou, o dia que você conseguir juntar todas essas penas aí, você vai conseguir entender. Você já espalhou meu nome para todo quanto é lado. Então, isso aí é contenda. Isso aí é maledicência. Isso é mexerico. Nós temos que tomar muito cuidado. Né? Então, felizes são os pacificadores, aqueles que, antes de acontecer a contenda, a discussão, ele está ali. O pacificador, ele poupa a pessoa de tormentos. Tormentos, né? Tormentos. Existem muitos tormentos, mas vamos entender isso aqui no que o Salmo 133 diz assim. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí, o Salmo diz assim, que essa união, essa pessoa que traz a paz, traz a união, ele diz assim, é como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Que óleo era esse, irmãos? Tem várias interpretações para óleo. Óleo é o bálsamo de terebinto. Era um elemento terapêutico. Vamos imaginar esse elemento terapêutico no momento de massagem. Por exemplo, você deita lá na cama, alguém vem com um olhinho assim, passa nas suas costas e começa a aquecer, daqui a pouco foi... Você fala, ai... Ele está dizendo assim, é como óleo. Quer dizer, é a bênção da massagem da união. É como óleo que traz cura, que traz alívio, que traz paz. É uma terapia espiritual. É como óleo. O óleo, irmão, é exatamente isso. O óleo, por que é como óleo? Porque onde você pinga o óleo, principalmente se você pingar num papel assim, ó, como esse, você vai ver daqui a pouco ele faz assim, ó, ele espalha. Daqui a pouco aquele pingo de óleo espalhou tudo. Como óleo, por quê? A união, aonde está o promovedor de paz, ele só põe um pinguinho, ela espalha. Eu vim aqui na Morangueirinha com esse critério. Eu quero espalhar paz. Eu quero espalhar amor. Eu quero espalhar amizade. Eu quero espalhar alegria. Eu quero espalhar fé. Eu quero espalhar... É isso. Essa é a unção. Pois não.
Sim. Consigo mesmo. O ser humano é difícil de ter paz consigo. Ele é um ser insatisfeito. Ele é muito insatisfeito. A gente sempre, dificilmente você tem assim aquela condição assim, ó. Dizem alguém que isso só se alcança com a morte. Entendeu? O ser humano sempre está ansioso, preocupado, buscando alguma coisa, insatisfeito. A paz interior é um exercício muito difícil. É preciso, então, haver um acalanto da alma, fazer sossegar a alma. E não é fácil, porque o coração é enganoso e perverso. Tá? Mas não desista. Não desista, lute, procure ter sob domínio a tua consciência, sob domínio a sua vida. Não é fácil. Às vezes, muita gente assim come demais, dorme demais, ou come de menos, dorme de menos. Difícil ter aquele ponto de equilíbrio. Difícil ter aquele ponto de equilíbrio. Então, é muito difícil. Agora, o pacificador também, ele estampa em si o caráter de Deus. É a imagem de Deus. Ele é um espelho de Deus. Deus é perfeitamente equilibrado, paz, Deus, ele não tem um dia que você chega em Deus assim, primeiro você diz assim, e aí Deus, como é que o senhor está hoje? Estou meio zangado. Não, não existe isso. Todo dia ele está estampado, segurança. O Deus da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, depois nós vamos ler outro texto, mas esse aqui por enquanto nos vale. Hebreus capítulo 13, versículo 20, é o Deus da paz. Eu gosto muito dessa expressão que o escritor aos Hebreus deixa aqui. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. 13, não, estou lendo errado. 13, 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade de Deus. Então, o Deus de Deus é chamado, Deus mesmo se chama, eu sou o Deus de paz. Shalom Adonai. Nós somos então o quê? Embaixadores dele. Somos filho dele. Somos promotores de paz. Rogamos então a que os homens reconciliem com Deus. Paulo nos diz isso, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Se eu for entrar nisso aqui, eu vou demorar mais umas 2 horas, por isso que eu não vou entrar lá em Coríntios. Jesus Cristo é chamado, entre outros nomes, de príncipe da paz. Príncipe da paz. Quando Jesus, por que ele é príncipe da paz? Quando ele entrou no mundo, os anjos saudaram a sua entrada cantando. Como é que os anjos cantaram? Como é que eles cantaram? Vocês não lembram? Paz na terra entre os homens a que o Senhor quer bem. Eles chegaram cantando. Por isso que ele era príncipe da paz. Então, quando ele saiu do mundo, ele deixou um legado.
Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que é turbar o coração? Quem aqui já voou em avião e que teve turbulência? Deus o livre de uma turbulência. Eu tive um princípio de turbulência num avião, num voo que eu fiz uma vez. A Célia teve uma turbulência significativa a ponto de vomitar. Então, a turbulência, ela balanga o avião, tudo. Jesus disse assim: não se turbe de turbulência. Quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, o legado de Jesus a nós foi a paz. Ele disse assim: não vou-la dou como o mundo a dá. Como o mundo a dá? Uma falsa paz, uma falsa segurança. Então, nós temos que entender. E Jesus orou para que nós fôssemos um, estando ligado nele. Paz em Cristo. Por isso, irmãos, quando você vê o irmão, paz do Senhor, meu irmão, porque nós somos um em Cristo. Os crentes hoje estão esquecendo desse negócio. E aí, mano, como é que tá? Se não for outra coisa, né? Porque tem uns que já nem falam nem mano mais, né? Sei lá, fala tanta coisa que... são as cumprimentações estranhas. Não devemos dar a paz como o mundo a dá. Como o mundo a dá. O mundo não tem essa paz do Senhor que nós temos. Talvez os manos aí tenham que pensar diferente um pouco, né? Nesse cumprimento aí, né? Não deixando os bons costumes. Os maus costumes corrompem, as más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito. Então, vamos terminar. Quais são as recompensas, então, dos pacificadores? Vamos ao primeiro. Serão chamados filho de Deus. Por quê? Pareceu com Deus. Entendeu? Pareceu com Deus. Então, filho aqui, irmãos, o que dá a ideia de uma criança. Filho dá a ideia de ternura. Uma criança tem ternura. Uma criança tem a consideração de ser parecido com o pai, parecido com a mãe. Nós amamos os nossos filhos, que somos pais. Nós amamos, eu amo mais as minhas filhas do que a minha casa, do que o meu carro, do que os bens. Nossos filhos são as nossas maiores heranças. A maior herança é o filho. O pacificador, ele é filho de Deus. Você está numa condição de Deus olhar para você e dizer assim: ali está a minha maior herança. Ele herdou de mim. Então, filho é aquele que herda do pai o que o pai é e o que o pai tem. Tem gente que acha assim que herdar do pai quando eu chegar no céu, tudo vai ser meu. Essa não é a maior herança, irmão. Não. Isso aí é um egoísmo. Tudo vai ser meu. Não, a herança de Deus não é assim. Ele vai te dar um banco do Brasil lá na eternidade. Não é isso. Serão chamados filho de Deus é a herança que há nele. Essa é a nossa maior herança. E a maior herança dele, uma das maiores heranças, é o que ele dá. Ele nos dá a sua paz. Ele nos dá o seu amor. Serão chamados filho de Deus porque herda de Deus o que ele tem e o que ele é. Isso é herança. Não está tendo tanta confusão nesse negócio de herança de Deus aí? Tem hora que eu balanço a cabeça assim, eu ouço tanta coisa errada, sabe, irmão?
Depois eu vou lá na minha casa, eu dou uma escovada na minha mente, assim, arranco um monte de coisa que eu ouvi, assim, eu falo, meu Deus, ouvi tanta coisa que não dá para ficar corrigindo também, porque eu vou ficar um chato, né? Mas tem tanta coisa errada e cântico errado. Como tem cântico errado em cima desse negócio de herança? Como tem cântico errado? Mas é aquilo que eu falei, se você começar a falar muito sobre isso, né? Mas aí, serão chamados filho de Deus, irmãos, é o sentido da herança. Na Bíblia, irmãos, nós somos chamados outros nomes. Somos menina dos olhos de Deus. Já pensou nisso? Menina dos olhos de Deus? Olha que maravilha. Você já pensou o que está aí nessa pupila sua aí, naquela bolinha no meio? Ninguém toca aí, ó. A Bíblia não chama isso. Nós somos menina dos olhos de Deus. Está escrito isso. Deus age assim conosco. Nós andando, todos nós, ao andarmos na trilha do caminho de Deus, essa bem-aventura, o caminho da felicidade, você vai em algum momento, quando você for desenvolvendo o conhecimento da palavra de Deus, ter em sua vida tanto fruto de paz, porque você estava em harmonia. Então, essa é a primeira recompensa. Serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são filhos de Deus. Claro, irmãos, que nós, quando falamos filho de Deus aqui, é filho de Deus por adoção. Filho de Deus por adoção, porque vamos entender, tá? A adoção é a transferência de uma família para outra. Nós não éramos da família de Deus. Nós somos transferidos. Nós somos colocados na sua família. Por natureza, nós somos filhos da ira. Por natureza, nós somos filhos do pecado. Por natureza, nós não somos filhos de Deus. Por natureza, não. Todo mundo é filho de Deus. Bom, mais uma que você tem que pular, né? Não, senhores. Todos nós somos filhos do pecado. Somos filhos do pecado. Nós não somos filhos de Deus, nós somos adotados. Ele nos tomou, o único Filho de Deus é Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Ele nos adotou na sua família, para nós sermos participantes agora da sua natureza. Então, essa adoção, ela precisa ter relação com isso que eu estou falando, filhos de Deus. Então, os pacificadores serão chamados... E como é que eu posso saber que eu sou pacificador ou não? Se eu sou filho de Deus ou não? Primeira coisa, para você saber que você é filho de Deus ou não, você tem que olhar para o seu coração, se ele já foi transformado. Se há paz. Meu coração é sensível. Eu tenho um coração porque é isso que nós temos dentro. Eu falo coração, estou colocando a mão aqui, mas não tem nada a ver. É o ser, como eu disse, o ser por inteiro. Tá? Isso é coração na Bíblia. E eu já seria repetitivo se eu ficar falando isso aqui. Então, os filhos de Deus, ele tem um coração sensível para as coisas de Deus. Porque a lei era em pedra. E quando a nova aliança aconteceu, ele falou assim, agora eu colocarei a minha lei no seu coração. É a nova aliança. Talvez eu vou pregar na ceia sobre esse assunto, nova aliança. O que é isso? Tá? Então, nós temos que entender que uma das características que realmente faz nós percebermos que somos filhos de Deus é no nosso coração. Nós provamos que somos filhos de Deus quando agimos de forma semelhante ao nosso Pai celeste. Jesus falou isso e o judeu ficou bravo quando ele diz assim, vós tendes por pai o diabo. Eita, aí eles
né? João capítulo 8, versículo 40, né? Por que que eles ficaram bravos? Porque eles estavam fazendo as coisas que o diabo fazia. O que é o diabo? Pai da mentira, eles estavam mentindo. Nós somos chamados filhos de Deus quando nós estamos caminhando, irmãos, à semelhança do nosso Pai. Então, provamos que somos filhos de Deus assim, quando nós nos relacionamos em paz com Deus, em paz com os próximos e em paz conosco mesmo. Lute por isso. Você tem paz? Você vive com paz? Você cumprimenta com a paz? Você dá importância à paz? Então, paz é o quê? É uma completude, é um tudez numa linguagem neologística, né? Neologismo é quando eu invento uma linguagem. Então, esse é neologismo. Então, para inventar um termo aqui, quando você tem tudo, tudo você só tem em Cristo. Então, como é que você sossega a alma? Como é que você tem paz interior? Quando você diz para o seu interior, agora eu já tenho tudo. Aí você tem paz. Por isso nós cantamos, tudo, tudo em Cristo, Cristo é todo meu. E tem uma frase que diz lá, dantes queria o mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. É isso, é o tudez, é a paz. Paz é estar em harmonia com Deus, com o próximo e conosco, que só em Cristo você tem isso. Você pode glorificar a Deus por essa palavra nessa noite? Espero que você aprendeu alguma coisa, espero que você cresceu um pouco mais no caminho da educação cristã. Aplique isso na sua vida e você vai ter força, vai ter ânimo, vai ter coragem para viver uma vida maiúscula, uma vida abundante, uma vida em Cristo. Essa é a bênção de Deus que eu desejo sobre todos nós. E todos digamos amém. Vamos ficar de pé, agradecermos por esse tempo que passamos juntos. Obrigado por ter vindo, respondido ao chamado do Espírito Santo para vir ao templo. E todas as vezes que você vier aqui, eu quero dizer que da parte de Deus, nós vamos estar aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Que essa palavra encontre então no teu coração como uma semente encontra a terra, que essa palavra frutifique na tua vida, que ela produza na sua vida alegria, produza na tua vida ânimo, produza na tua vida graça. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo em que juntos passamos abrindo a tua palavra. Estudamos aqui a bem-aventurança dos pacificadores. Senhor, nós queremos promover paz. Nós queremos, Senhor, ter o coração igual ao teu. Nós queremos, Senhor, ser chamados seus filhos. Nós queremos ter a tua natureza. Nós queremos estar em harmonia com a tua família, amando o nosso próximo, amando as pessoas que estão ao redor, especialmente os domésticos da fé, aqueles também da nossa casa. Ajude-nos, ó Deus, a não termos, ó Deus, nenhum tipo de conflito que seja vindo de uma língua maledicente, mas quando vier, ó Deus, a inimizade, nós possamos semear a amizade, possamos refletir, Senhor, e fazermos como Jesus fez, mesmo que seus algozes esbofetearam, mesmo que os transpassaram, mesmo que o crucificaram, ele ainda diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Assim, Senhor, nós possamos ser como Jesus, andarmos na vida cristã, dedicando, Senhor, a nossa vida para ser igual a de Cristo, semelhante a de Jesus, da mesma natureza, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Assim, ó Deus, que a tua graça seja sobre os meus irmãos, cubra eles com as tuas mãos, não deixe, Senhor, o inimigo tirar essa palavra do coração de cada um. Abençoa cada um, ó Deus, dando força, abençoa os nossos internautas, abençoa as pessoas que nos acompanharam, abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo abundantemente seja derramado sobre cada um de nós,
Amém, amém, amém.